Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas novamente aqui à Academia do Posto, hoje numa jornada que é a nossa jornada sempre do dia a dia, baseado nas perguntas, na participação de vocês. Hoje falaremos sobre mitos novamente. Já falamos sobre mitos da lubrificação, hoje falaremos sobre mitos do sistema de arrefecimento. E são muitos. E agora a chegada dos carros híbridos, dos carros elétricos, ainda mais mitos estão surgindo, o que exige de todos nós, profissionais de postos, proprietários de veículos, cada vez mais estarmos muito antenados nas novidades, naquilo que é importante sabermos sobre esse sistema de arrefecimento cada vez mais complexo, cada vez mais principal, não é acessório não, cada vez mais crítico, principalmente nos aspectos relacionados à manutenção. Então, vamos lá, pessoal, pensando sempre no sistema de arrefecimento no sentido mais amplo, que é a água desmineralizada, conjunto de aditivos e o corante. Esse é o líquido que percorre todo o sistema de arrefecimento. Então, dentro desse sistema de arrefecimento, o líquido é o que entrará em contato com a válvula termostática, com bomba d'água, com as mangueiras, com o selo do motor. É ele que retirará o calor provocado pela combustão ou pelo funcionamento dos motores, inversores e baterias do sistema elétrico. Tá certo? Então, nós estamos falando das duas coisas, eu estou considerando uma coisa só. Então, algumas perguntas que fizeram que eu transformei em mitos. Vamos começar aqui, ó. A primeira delas: motor elétrico e motor a combustão interna, eles são iguais? Não, pessoal, combustão interna, eu preciso do combustível líquido, diesel, gasolina, etanol, né? Então, combustão interna é uma coisa, motor elétrico é outro, porque o motor elétrico não é só o motor elétrico, eu tenho lá inversores, né? Eu tenho uma série de outros componentes que geram calor. Então, vamos lá, primeiro mito: posso usar somente água no radiador, mesmo que seja água desmineralizada? Não. Por um motivo muito simples, pessoal, simples. Mesmo a água desmineralizada, que é uma água pura, foi retirado os minérios, foram retirados os sais minerais, esses componentes extremamente importantes para a saúde do ser humano, mas terríveis quando entram em contato com o metal. Então, a água desmineralizada, ela continua sendo água, ela continua sendo H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, a junção disso dentro de um sistema pressurizado, com uma velocidade impressionante ali dentro de circulação, com aquela fluidez, com o próprio atrito da água em relação aos componentes, às peças, isto tudo gera ácidos, gera oxidação. Então, gera corrosão e gera oxidação. A água continua fervendo a 100 graus ou próximo disso. Então, eu preciso ter aditivos que aumente o ponto de ebulição. Em alguns lugares pode acontecer congelamento, então eu preciso de algo que diminua ou que aumente o ponto de congelamento. Então, pessoal, não dá para usar somente água. A água é extremamente corrosiva, ela oxida e ela corrói. Ok? Combinado? Então eu preciso desse conjunto de aditivos. Então, esse foi o mito, nosso mito número 1. Nosso mito número 2. Esse, atenção, hein? Atenção. Falamos da água, que não adianta só usar água mesmo que seja desmineralizada. Matamos o primeiro mito. Segundo mito: quanto mais frio o motor, melhor. Não, não de novo, por favor. O motor, ele tem uma temperatura ideal de funcionamento. Então, essa temperatura varia entre 90 a 92 graus até 102, até 105 graus. Então, podemos considerar
uma faixa entre 90 e 105 graus. Esta é a faixa ideal de funcionamento dos motores. Por isso, quando eu tenho um motor que está muito frio, o que acaba acontecendo? Maior desgaste, aumento de consumo, as emissões ficam mais elevadas. É isso que acontece, ou seja, o motor precisa alcançar a temperatura ideal de funcionamento. É para isso que tem a válvula termostática lá. Eu transformei isso num outro mito, depois eu vou explicar um pouquinho mais. A válvula termostática, ela está ali, foi colocada ali, ela é fundamental nesse sistema, como os outros. Por quê? Porque ela regula, né, a questão térmica dentro do sistema, ou seja, a temperatura dentro do sistema. Então, não podemos imaginar que o motor mais frio, ele seja melhor. Não, ele precisa trabalhar entre 90 e 105 graus. Quando ultrapassa essa faixa, aí entra o quê? A ventoinha, para dar uma baixada na temperatura e colocá-la dentro dessa faixa ideal de funcionamento. Matamos o mito número 2. Vamos para o terceiro mito aqui, ó, que são as perguntas que vocês me fazem, que são os mitos. Remover a válvula termostática melhora o arrefecimento? Jamais, nunca. Não faço isso. Eu escuto isso todo dia nos postos. Todo dia que eu estou na pista eu escuto isso. Mandei remover a válvula termostática, toda hora ela está travando. Ela está travando porque você não está fazendo a manutenção adequada. Você está usando água e muitas vezes está usando água de torneira. Então, a termostática, ela está ali. Quando a gente faz a primeira ligada, o motor está frio, ela fica fechadinha, deixando a água circular entre o motor direto para o reservatório, do reservatório direto para o motor aquecer mais rapidamente, que é na temperatura ideal, que ele funciona melhor, ele consome menos combustível, ele emite menos poluentes, ou seja, ele foi projetado para trabalhar numa faixa de temperatura que já comentamos, entre 90 e 105 graus, né? Então, nunca removam a válvula termostática. Combinado? Então, terceiro mito. Quarto mito: todo aditivo é igual. Em vários vídeos eu já comentei a respeito dos aditivos ideais para o sistema de arrefecimento. O aditivo ideal do sistema de arrefecimento, aquele que sai direto da linha de produção, ele contém água desmineralizada. Eu sempre digo, na proporção de 50%. Fábricas falam de 40%, 60% de água desmineralizada, 40% com os aditivos, enfim. Pense assim, 50%, 50%. Mais fácil de pensar assim. Então, 50% de água desmineralizada e os outros 50% divididos entre aditivos anticorrosivos, aditivo antioxidante, aditivo antiespumante, que já vem na propriedade do monoetileno glicol, né? Alguns outros falam de propileno glicol, não vou complicar aqui. Precisa ter o monoetileno glicol, porque ele ajuda na lubricidade de todo o sistema interno, mangueira, selo do motor, termostática, bomba d'água, o próprio radiador. Então, primeira propriedade do monoetileno. Segunda propriedade, evita a formação de bolhas, que é aquele fenômeno que eu já falei para vocês, chamado de cavitação, né? A junção dessas bolhas, elas formam milhões de bolhas, elas vão entrando em contato com as paredes e vão explodindo e cavocando, vão deteriorando, seja a mangueira, seja a bomba d'água, seja a termostática, o próprio radiador. Então não pode. Então essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade importante: o monoetileno eleva o ponto de ebulição da água. Então, se a água ferve na média em torno de 100 graus, ele vai jogar na concentração de 50%, vai jogar para 132 graus o ponto de ebulição. Portanto, eu não perco elementos ali, né? A água não evapora, não esquecendo que o que faz o arrefecimento, a refrigeração do motor é a água, não são os aditivos. Os aditivos, eles fazem o efeito de proteção. Lembre-se sempre disso, pessoal, ok? Lembrando sempre disso. Então, nesse quarto mito aqui, todo aditivo é igual? Não.
Então os aditivos, relembrando, precisa ter água desmineralizada, antioxidante, anticorrosivo, corante, né, que faz a marcação ali, e o monoetileno glicol. Esse é o aditivo. Tem vários outros no mercado que não tem o monoetileno, então os fluidos são diferentes. Não tendo monoetileno, eu vou ter um aditivo que ele será eficiente, mas não 100%. Ele terá uma eficiência próxima a 100%, porém, quando o motor chegar nos 100 graus, a água desmineralizada daquele fluido evaporará. O Brasil não regulamentou a diferença entre fluido para arrefecimento e aditivos para arrefecimento. Quando a gente fala de aditivos é porque possui monoetileno glicol. Se não tem o monoetileno glicol é fluido, mas como no Brasil não regulamentou, a gente chama tudo de fluido, ou às vezes estamos chamando tudo de aditivo, misturando as coisas. Então, só relembrando, todo aditivo, eles são aditivos diferentes. O que são os aditivos iguais que devem ser utilizados no carro? Água desmineralizada, anticorrosivo, antioxidante, corante e monoetileno glicol. Matamos? Beleza. Mito 4, resolvido. Radiador maior sempre resolve superaquecimento? Somente parte disso é mito. Por quê? Se eu coloco um radiador maior, eu vou ter uma temperatura mais baixa de funcionamento do motor. Aí entramos lá no mito anterior já resolvido. Então, o fato de ter um radiador maior não garante que não haja superaquecimento. Por quê? Porque eu dependo da termostática funcionar corretamente. Eu dependo, além da termostática funcionando corretamente, eu dependo claramente da bomba d'água. Eu dependo das mangueiras estarem desobstruídas. Então, eu dependo de um sistema que esteja funcionando adequadamente. Ok? Então, não adianta nada eu ter um radiador maior se o restante não está funcionando bem. Então, o radiador está dimensionado para o motor que está no seu carro. Se você mudar a capacidade e a potência do teu motor, aí sim tem que aumentar a capacidade do radiador. Caso contrário, não, o radiador dentro das dimensões estabelecidas, sem problema nenhum, tá bom? Então, mito 6. Aqui a gente já começa a ver as perguntas que vocês fazem, nós já começamos a ver o interesse pelos carros híbridos, né? Carros híbridos, elétricos, enfim. Nos postos já tem surgido muito, né? Uma quantidade importante, um percentual importante de abastecimento de carros híbridos. E os frentistas, quando abrem os capôs, percebem 2 reservatórios, né? Mesma cor, parece ser os mesmos fluidos, os mesmos aditivos. Não são. Então, mito número 6, nosso hoje aqui. Carro híbrido / elétrico não precisa de arrefecimento. Conversa mole, papo furado, né? Todos os motores elétricos precisam ser resfriados. Eles provocam calor. Mas no carro elétrico, no carro híbrido, não tem só o motor elétrico. Tem lá bateria, tem inversores e o próprio motor elétrico. Todos eles geram calor. Então eu preciso do sistema de arrefecimento. Qual é a questão? O líquido de arrefecimento. O líquido, o fluido, o aditivo de arrefecimento precisa ter uma capacidade praticamente zero de condutividade elétrica, ou seja, é um líquido que em contato com o motor elétrico, em contato com a bateria, em contato com os inversores, não provoquem curto-circuito. Isto vale para a água desmineralizada, isto vale para o aditivo anticorrosivo, isso vale para o aditivo antioxidante, isso vale para o corante e isto vale para o monoetileno glicol. Eles precisam ter baixíssima condutividade elétrica para não provocar curto-circuito nos sistemas elétricos do carro híbrido / carro elétrico. Ok? Mito 6 resolvido, mas tem mais colocado aqui, ó. O mito 7, que eu vou dar na continuidade do que eu já estava comentando. O fluido do motor elétrico,
ele é igual ao do motor a combustão? Não. Então, o fluido dos motores elétricos exigem propriedades, o termo técnico, pessoal, vocês sabem que eu evito um pouco, mas o termo técnico é dielétricas ou são líquidos desionizados. O que isso significa? São retirados algumas coisas ali dentro desses líquidos, seja da água, seja dos aditivos, são retiradas aquilo que faz com que a eletricidade passe, ela seja fluida, então entraria em curto-circuito rápido. Então exige fluidos que façam uma barreira elétrica, quase como uma fita isolante. Sabe uma fita isolante? Para vocês criarem aí um mapa mental aí de vocês, é como se fosse uma fita isolante. Esses líquidos precisam ser isolantes, eles não podem permitir a passagem de íons, de coisas relacionadas à eletricidade. Então, precisa ter baixa condutividade elétrica, caso contrário, provocará curto-circuito. Mito 8. Só a bateria do carro híbrido ou do carro elétrico precisa de arrefecimento? Não. Nós temos lá inversores, nós temos, tudo bem, o próprio motor elétrico, os inversores e as baterias. Tudo isso é gerador de calor. E inversor gera um calor brutal, brutal. As baterias também. Então, muito cuidado em acreditar que, como é elétrico, não é combustão interna, que não gera calor, né? Vejam os motores, né? Vejam coisas elétricas, de motor elétrico que vocês têm na residência de vocês em termos de eletrodomésticos, que isso está muito claro que gera um calor, e às vezes um calor absurdo, né? Absurdo, né? Tá? E gera um calor excessivo, significativo. Mito 9. Arrefecimento a ar é suficiente nos híbridos ou nos elétricos? Então a gente já até respondeu a este mito, e eu estou reforçando alguns, dada a importância de falarmos sobre isso. Então, o arrefecimento a ar, ele não é suficiente para retirar todo o calor gerado nos motores elétricos, nos inversores, nos sistemas eletrônicos ligados a esses sistemas e as baterias. Tá? Então, eu preciso realmente ter um sistema de líquidos bem mais eficientes. E eficientes é nesse sentido, que não dê passagem elétrica, né? Claramente é isso. Tá? Então, termos como água desionizada ou aditivos desionizados, aditivos ou água dielétricos, vocês ouvirão cada vez mais esses dois termos soarão ao ouvido de vocês. Eu já estou antecipando aqui que poucos lugares estão falando a respeito, e nós já estamos pegando muitos desses veículos lá nos postos, né? Vamos ver mais um mito aqui, ó. Esse é o nosso décimo mito, que eu separei esses 10 para a gente começar a aquecer nesses temas. Importante, né? Importante essa participação de vocês, essas perguntas que vocês me fazem. Não importa que elas sejam repetitivas, que apareçam quantas vezes forem necessárias. Por quê? Se estão aparecendo perguntas idênticas ou semelhantes, é porque ainda paira no ar dúvidas, que são esses mitos que existem, alguns deles existem há décadas, há muitas décadas, né? Então, superaquecimento em motores elétricos ou híbridos é raro? Não. Então, são situações realmente críticas, onde, quando eu estou carregando, espetei lá no carregador dele, principalmente esse carregador de cargas mais rápidas, né? Como a gente vê no nosso celular, quando a gente põe o celular, a gente põe a mão lá na cabecinha que está lá na fonte elétrica, ela fica extremamente quente, não fica? O nosso celular também fica muito quente quando está carregando. A mesma coisa os carros elétricos / carros híbridos, é a mesma coisa, né? Imagina quando a gente está vivendo um verão aqui no Brasil, um verão de 37 graus, de 35 graus de média. Em alguns lugares do Brasil passa a casa dos 40. Então, né? Quando você está utilizando este veículo num sistema mais esportivo, uma tocada mais rápida, uma tocada em que vocês estão exigindo mais, né, do sistema elétrico, tudo isso é gerador de calor. Então, o superaquecimento
nos motores, nos carros elétricos e nos carros híbridos não é raro, né? Temos que ficar sempre de olho vivo em tudo isso, tá bom? Então, algumas coisas então importantes que a gente falou aqui hoje, tá? A intensidade térmica do motor a combustão é elevadíssima e o motor a combustão interna é gasolina, etanol, GNV, diesel, precisa de um sistema de arrefecimento que possua elementos para aumentar o ponto de ebulição da água desmineralizada, que ela não pode entrar em ebulição a 100 graus, porque senão começa a perder o elemento refrigerante, que não são os aditivos, como eu disse a vocês, é a água, tá? Então, importante essa definição. Nos motores elétricos, não é só o motor elétrico, é motor elétrico, inversores, baterias, componentes eletrônicos que fazem parte disso. Então, tudo isso é importante estarmos atentos. Espero que com esses 10 mitos a gente consiga já limpar várias coisas a respeito do arrefecimento. Acompanhe a gente lá no Instagram, acompanhe a gente no YouTube. A gente tem gravado sobre o mesmo tempo várias vezes. Em breve teremos uma aula só sobre carros elétricos / carros híbridos, exatamente para falarmos do funcionamento, dos cuidados, da importância. E da mesma forma que a gente fala da importância do arrefecimento para a combustão interna, também falamos sobre os carros elétricos ou os carros que possuem motores elétricos e todos os demais componentes para o perfeito funcionamento de um veículo híbrido ou elétrico. Ok? Bom ter vocês aqui, sempre é uma honra. Continuem participando, estou gostando de ver a participação de vocês, porque isso daqui, a Academia do Posto, a academia, ela é nossa, e uma vez credenciados, uma vez representantes, uma vez participantes da Academia do Posto, seremos sempre acadêmicos do posto. Forte abraço, tchau, até a próxima, tchau.